Economia que importa. Nova Manhã. Marcela Kawauchi, economista da Lifetime Asset e também colunista aqui da Nova Brasil. Tudo bem, Marcela? Bom dia para você. Bom dia, Nonato. Bom dia, Michele. Bom dia pro Theo. Tomara que ele esteja dormindo essa hora e deixando a mamãe descansar também. Parabéns pra Lilian, do neném. Bateu uma saudadezinha, não bateu, Marcela? Desse bebezinho bochechudo. Sabe que eu e a Marcela, a gente ficou grávida juntas. Eu ia entrevistá-la e estavam lá as duas barrigudas. Os nossos filhos têm mais ou menos a mesma idade. E até bate uma saudadezinha, né? Mas passa rápido. Sabe que eu não tenho saudade porque o meu filho não dormia. Eu tinha, acordava milhares de vezes à noite. Então eu gosto muito mais da fase que ele tá agora, que ele dorme a noite inteira, deixa a gente fazer a coluna assim logo cedo. Sem muita olheira, tá tudo certo. Bom, Marcela, vamos lá, vamos falar sobre o impacto. A gente obviamente vai abordar a questão da Super Quarta também, mas antes eu queria que você trouxesse pra gente o impacto da educação financeira na economia dos países. A gente fala muito de PIB, de produtividade, de gerar mais dinheiro nos países e tudo mais, mas isso está diretamente ligado à educação financeira? Tá sim, Michele. A gente também fala muito sobre o impacto da educação financeira na microeconomia, quer dizer, no nosso dia a dia, no meu, no seu, no da nossa família, mas quando a gente pensa na macroeconomia, que são as variáveis agregadas do país, a gente vê impactos super importantes. O primeiro deles tem a ver com produtividade. Quando as pessoas estão numa situação financeira positiva, elas em geral conseguem, por exemplo, investir mais na própria educação. As pessoas que têm uma educação financeira que deixa a perenidade, que suaviza o consumo ao longo do tempo, investem mais em educação, não só na faculdade, como depois na questão de especializações e tudo mais. Essas pessoas são mais produtivas porque sabem produzir melhor, e isso impacta no PIB, no que é produzido dentro daquele país. Outro impacto importante tem a ver com a saúde. Quando as pessoas estão numa situação financeira ruim, isso pode ser um gatilho muito importante para a saúde mental. E essas pessoas acabam precisando, obviamente, buscar ajuda, muitas vezes no serviço público de saúde. Então, a educação financeira também serve como uma prevenção, é claro que não é o único motivo, mas serve como uma prevenção à saúde mental. E o terceiro ponto que eu queria destacar aqui é sobre a desigualdade. Países que têm educação financeira maior, isso tudo que eu estou falando para vocês é medido, tá? Eles fazem pesquisas com as pessoas para saber o quanto que elas sabem lidar com dinheiro e relacionam com essas coisas. Então, o terceiro ponto tem a ver com a desigualdade. Países que têm mais educação financeira têm uma desigualdade menor, ou seja, a distância entre a população pobre e a população rica acaba sendo menor, porque a população mais pobre sabe lidar melhor com o próprio dinheiro e acaba não gastando aquele dinheiro com juros exorbitantes, e sim com produtos e bens, serviços que elas precisam. Então, a educação financeira tem um impacto de longo prazo para o crescimento dos países. É importantíssimo. Ô Marcelo, e o que isso tem a ver também com essa questão dos juros? Ontem a gente teve essas decisões importantes na chamada Super Quarta no Brasil e nos Estados Unidos. E o que isso tem a ver também com essa questão da educação? Vamos lá, a Super Quarta de ontem, a gente brinca que é a Super Ultra Mega Quarta. Por quê? Geralmente a Super Quarta, ela acontece quando tem decisão do Banco Central americano e do Banco Central brasileiro no mesmo dia. E aí o mercado financeiro fica ali prendendo a respiração para saber o que vai acontecer. Dessa vez, a gente esperava que o Banco Central americano baixasse os juros e o Banco Central brasileiro subisse os juros, mas ninguém sabia em que magnitude isso ia acontecer, por isso tanta antecipação. Lá nos Estados Unidos, o Banco Central americano, ele baixou os juros em 50 pontos base. Isso quer dizer que os juros por lá, que tinham um teto de 5,25, foi para um teto de 4,75. Isso porque lá nos Estados Unidos, o Banco Central americano enfrenta uma situação bem positiva. O mercado de trabalho está desacelerando de forma ordenada e a inflação está caindo. Isso dá espaço para baixar juros.
Por aqui a situação é um pouco diferente. A inflação corrente está indo até que bem, a gente viu uma deflação do IPCA na semana passada, de 0,02, mas tem muitos riscos que preocupam o Banco Central do futuro. Vou citar 2 aqui. O primeiro deles é o dólar. O dólar subiu muito e isso é repassado para os preços ao consumidor via produtos importados. Além disso, o mercado de trabalho aqui está super aquecido, o que pressiona a inflação de demanda. E aí o nosso Banco Central acabou subindo os juros de 10,5% para 10,75%. E aí, fazendo gancho, né, com a questão da educação financeira, quando um país tem pouca educação financeira, em geral, o índice de inadimplência naquele país é muito mais alto, e a gente sabe que isso é real, porque a gente vê isso aqui no Brasil. Como é que os bancos acabam precificando essa inadimplência? Eles cobram juros muito mais altos quando eles vão emprestar para as pessoas, especialmente aquele tipo de crédito que não tem uma triagem, como cartão de crédito e cheque especial. E aí, só para colocar isso em números, né? Eu falei, o Banco Central colocou os juros básicos da economia em 10,75%. O juro do cartão de crédito do rotativo é mais de 400%. Os juros do cheque especial é mais de 100%. E esse gap, uma das razões desse gap, né, dessa distância entre o que a gente paga de juros e o juro básico da economia, tem a ver com inadimplência e também com falta de educação financeira. Tá certo. Marcela Kawauchi trazendo aqui pra gente essas informações, traduzindo um pouco dessa economia nossa de cada dia. Obrigado, viu, Marcela? Até a próxima. Obrigada, boa semana, bom final de semana para o pessoal e para vocês também. Valeu. Valeu, Marcela. São 6h40 agora.